Opa, e aí, Opa, beleza? e aí, boa noite, Lucas. Como é que tá o áudio, mano? Como é que tá o áudio, mano? Dá pra ver? Tudo bem, tá me ouvindo direitinho? Tá perfeito. Tá perfeito. Passei uma dificuldadezinha porque eu nunca tinha mexido nessa opção, né? Mas aí vai embora. Bom, Bom, e valeu pelo e valeu convite pra falar. pelo convite pra falar. E eu quero saudar todo E mundo eu que tá quero saudar todo aqui. mundo que tá aqui. Que Bom, agradeço. Bom, é... é, Gui, você disse, quer... disse que Tá dando um eco muito tá feio. dando um eco muito feio. Eu acho que tá dando um pequeno delay na tua voz pra mim. Bom, mas vamos lá. Bom, mas vamos lá. O assunto? O assunto. Então tá. Então nosso assunto vai ser sobre mise en place, né? O famoso mise en, separação, organização, que nada mais é que a nossa técnica, né, de organização para a gente compor e efetuar um bom trabalho na cozinha, seja para quem é profissional, para quem é amador, ou quem quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, sobre mim. Eu sou o Uhum. Guilherme, já estudei um pouco de marketing, um pouco de jornalismo, um pouco de filosofia, pratico arte marcial há 10 anos, e sou formado em gastronomia pela Uniftec há 3 anos. E estou atuando na área, trabalho num convento, já trabalhei bastante com buffet, com eventos, que é o que eu mais gosto. E o meu estilo de evento é finger food, né? Que são pequenas porções. Basicamente é isso. Tem muito mais, né? Agora eu passo a bola para ti, fui bem rápido, sucinto, para a gente não A gente não estourar enrolar nosso tempo. demais, Que a né? gente não demais, né? A gente quer Bom, ter um bate-bola, um jogo rápido, assim, uns 20 minutinhos, meia hora. exato. Exato. Bom, pra quem não me Bom, conhece, para quem não me conhece, eu tudo moro em Roraima. moro em Eu estudo gastronomia Eu desde estudo 2013. gastronomia desde 2013. Ah, eu Uh, fiz outros eu negócios tive os gastronômicos no negócios PIB, gastronômicos, aplicativo, trabalhei como garçom trabalhei e como agora garçom eu estou trabalhando no eu estou restaurante. trabalhando em restaurante. Tem mais ou menos 2 anos de Tem mais ou menos e 2 anos estou de praticando faz um estou tempo. praticando faz um tempo. E desde que E quando a gente desde que começa a quando a gente faculdade, começa a faculdade, a gente vê uma classe tivemos espaço junto ali de junto higiene ali de higiene dos alimentos, dos etc. alimentos. Bom, o Bom, assunto da live o hoje assunto da é o live hoje espaço, né? é o A mesmo organização espaço, da né? A organização da e eles são e quase que eles sinônimos que são a gente quase que está sinônimos falando que a de gente uma está boa falando de uma boa uh, uh, exemplar, né? classe, né? Uma preparação. Acho que o João falou ali que eu acho que o teu áudio tá dobrando. E aí, Gui? Tá dobrado ainda? Não, pra mim tá tranquilo. E aí? Porra, tá Acho que perfeito agora. funcionou, né? Funcionou muito agora. Beleza. Beleza. Então Mete vamos lá. ficha. Vamos retomar as coisas. O mise en place seria uma preparação antes de você fazer uma preparação culinária. Ele é, nele você dispõe em ordem os insumos, os utensílios que serão utilizados para durante a execução do processo de fazer comida você não ter nenhuma interrupção ou imprevisto e poder pôr tudo a perder por causa disso. E a gente vai dividir a live aqui em 8 tópicos. E Gui, você quer iniciar ou você prefere que eu inicie os tópicos? Eu meto ficha aqui, vou dar só uma pincelada e a gente vai ter então. No Beleza. primeiro, o que que é? É a gente ler e compreender como isso funciona, a gente vai discutir um pouquinho, checar todos os utensílios, tô um pouco nervoso, Tô entender as tranquilo, mano. medidas. Tô olhando para frente porque eu botei num PDFzinho aqui, então. Separar tudo que tu vai utilizar, pesar tudo, e tu ter bowl, vasilha, enfim. Se não tiver os ingredientes, ou se tiver e for usar coisa de geladeira, mantém em geladeira, nunca deixar exposto. A gente vai entrar um pouquinho em contaminação entre outras coisas. Descascar, picar, ralar, espremer, o que for necessário, e colocar material na bancada, na ordem de utilização, e a ordem de que as coisas têm que ser feitas.
Então vamos lá, vamos para a primeira, a parte da receita. Ler e entender Pode, toda a receita. isso. Pode dar uma chamadinha então nessa parte, Lucas. Não, tranquilo. Bom, o primeiro ponto é você ler e entender toda a receita. Você precisa ver qual é o passo a passo que você vai tomar para você poder se planejar. E a partir daí você vai poder checar se possui todos os ingredientes e utensílios necessários. E, por fim, você vai verificar as medidas e o tempo de forno, de geladeira. Algumas preparações têm descanso, por exemplo. E nisso, esse é o primeiro passo, né, da parte de ler e entender toda a receita. Depois que você já verificou tudo isso, tu pode separar tudo que você vai utilizar, vai colocar ali todos os utensílios no lugar, exemplo, panela no fogo, panela sobre o fogão, tábua sobre a bancada, também tábua sobre a bancada, e as facas, etc. Aí você vai separar, vai medir, vai porcionar, vai higienizar os ingredientes e colocar em vasilhas individuais. Essa parte de colocar os ingredientes em vasilhas individuais, ela é muito importante porque se você for fazer uma preparação quente, por exemplo, é importante que você já tenha a coisa ali em mãos para você só jogar sobre a panela. Caso você tiver algum ingrediente que deva ficar na geladeira, depois que você já fez essa reunião e separou ali, mediu e colocou cada um nas vasilhas, você deve devolver esse ingrediente para a geladeira. Porque alguns ingredientes precisam de uma temperatura mais baixa. A carne, por exemplo, é importante que ela fique resfriada por causa de higiene alimentar, para conter intoxicações. E, por exemplo, se for fazer uma massa esfarelada, a manteiga tem que estar fria, senão você não consegue fazer ela. Pode atentar também, né? Só te interromper. Por exemplo, assim, né? Vamos pegar uma massa esfarelada, vamos pegar as patês, né? Clássicas da confeitaria, patê sablé, brisé, enfim. Alguns cozinheiros, alguns chefes, enfim, gostam de trabalhar ela a 180 graus, outros a 210. O que acontece? Quando ela volta para a geladeira, a manteiga tem que estar gelada, né? Para que quando ela vá para o forno, tem que fazer o processo da cocção de cozinhar a farinha antes que essa manteiga derreta. Então, tu consegue ter esse processo bem, bem uniforme e sem Exato. dar aquele gosto de se tu deixar pouco tempo vai ficar com gosto de farinha, De farinha se deixar crua, muito né? tempo, deixar muito tempo vai torrar, então vai dar um gosto bem desagradável. Então são essas questões, como questões de ovos também. Se tu comprou eles in natura, tu vai manter eles fora da temperatura. Agora, se tu já usou, tu tem uma caixa, alguma coisa que tu selecionou, então tu vai guardar eles. Se tu tem uma preparação, um zabaion, alguma coisa assim, tu vai fazer um creme, tu vai separar a gema, tu vai separar as claras, então tu já separa previamente num bowl. Eu gosto de usar bowls de cores diferentes, tanto para tábua, né? Tábuas eu gosto de usar vermelha para carnes de gado, amarelo para outras carnes, branco para carne de aves, para frango, uma outra tábua Inclusive, para legumes, para não ter contaminação cruzada, né? Essa questão dos bowls, assim, ela é bem, bem a importante. gente, a gente aprende isso na parte ali de higiene dos alimentos, né? Isso é o ideal. Mas tá, vamos continuar no itinerário. Vamos para a próxima. Checar os itens já deu uma pinceladinha, né? Os utensílios também. Entender as medidas, tempo de forno, geladeira, freezer, etc. Também. Separar também. Separar e pesar os ingredientes em vasilhas individuais. Isso é importante porque tem muito cozinheiro porco que eu vou dar uma coisa que eu falo assim, ó, porque no meu dia a dia, essa é uma experiência
ela não é empírica, né? Isso é de prática. Eu faço panificação diariamente, confeitaria, toda a parte de frios, a parte de almoço, café, 2 cafés, almoço, café da tarde, em uma questão de 5 horas. E como eu faço isso, né? Eu peguei uns macetes de ser muito técnico e muito chato de tu separar sempre todas as coisas que tu tem e eu tenho um olho muito clínico. Então, como é que é o meu estilo de trabalho dentro do meu mise en place? Quando eu olho um insumo, eu penso que eu posso fazer com ele em todas as preparações. Por exemplo, eu sei que a para das carnes eu posso usar num caldo, num fundo escuro. Então, eu tenho uma carne de segunda. Eu vou fazer o quê? Eu já vou separar aquilo, vou brasear, então eu já vou deixar cortadas as paras, eu vou fazer um caldo à parte para entrar e enriquecer aquele meu braseado. Aquelas cascas e aquelas aparas eu já tenho um bolzinho separado com uma peneira, porque quando eu tirar aquelas aparas, aquelas cascas também daqueles legumes, eu vou usar para enriquecer essas coisas num outro caldo posterior, porque eu uso muito caldo para cozinhar. De manhã eu faço geralmente um fundo, que é um caldo, né? Mãe. E daí, durante o dia, eu transformo ele em 2 ou 3, ou para um braseado, ou para um outro caldo escuro, ou para alguma outra coisa. E tu sabe que lá na frente tu vai usar um roux. Para quem não está muito esperto no que é um roux, é manteiga e farinha, que é a base do bechamel, é a base de alguns outros Ele é um molhos, né? Ou, espessante, né? exatamente, é um Para deixar o espessante. líquido Isso. Então, com textura de molho. isso aí. Ele também enriquece, enfim. Mas esse, não, o propósito não é o RU agora, mas entender como funciona esse processo de tu ganhar tempo, separando em bol, separando a para de um lado, separando aquilo que eu já sei que é um descarte, que ele não tem como eu aproveitar, não tem como eu fazer um caldo, nada com ele, eu já tenho um bol, uma coisa que já é um descarte certo, e eu já separo para coisas que vão para a horta, que são orgânicas, coisas que são plástico que dá para aproveitar e coisas que eu não posso pôr na horta, que são coisas cítricas, por exemplo. Eu já tenho tudo isso pensado, né? E tem Uhum. coisas, por exemplo, com casca de ovo, que dá para guardar, lavar, que tu pode usar como adubo na terra. Então já separe em potinhos, né? Borra de café, minha esposa usa bastante borra de café e casca de ovo, cálcio para nutrir a terra. Então eu já deixo, por exemplo, as cascas das aparas, todas ali separadas, já num bowl com uma peneira, porque quando eu for tirar aquilo, eu não quero ter a perda de tempo, além de ter que coar e ter que tirar aquilo. Então, eu só vou tirar a peneira e quando eu tirar e descartar aquilo, eu já tenho um outro recipiente maior, porque aquele é um outro descarte que também não vai para a horta e já vai direto para a rua. Então, eu já tenho a mão preparado ali também porque, cara, cozinheiro vadio não gosta de trabalhar. E tu sabe que quando gordura seca, é horrível tirar. Nossa, é Então, demais, pô. já deixa pronto ali. Eu odeio Então, trabalhar com que, fritura, velho. Na real. eu também sou um que odeia. Fritura e confeitaria não é meu. Fritura eu não gosto muito de fazer. Eu faço, sabe? Mas não gosto. E confeitaria eu não gosto de fazer. Eu até faço E bem. É medíocre. O meu medíocre é bom para as pessoas, mas, enfim. falando em confeitaria, pô, o mise en place ele é muito importante para confeitaria, né? Exatamente porque se tu errar 1 grama, por exemplo, se tu botar 1 grama a mais de. Tu pega uma fava de baunilha, que é uma coisa muito cara. Eu nem sei quanto está o preço agora. Tinha uma vez que eu comprei e foi que nem ser assaltado. E tu. E na ficha técnica, né? A receita tiver duas e era uma, tu já levou um baita de um desfalque. E se tu não souber ler a conversão de gramas, por exemplo, né, 0,1 quilogramas. Tem muita gente que nessa parte de ler receita fica nadando, né? Porque a gente tem uma padronização de receita pra gente de cozinha e quem é de fora pega muita receita com xícaras e muitas coisas dão errado por causa desse tipo de coisa, né? Cara, Cara, e xícara nem só sobre, existe sobre em números. proporções.
Na parte da Exatamente. confeitaria, até a ordem que você coloca os ingredientes é importante. E daí, se você Claro, não tiver com a coisa organizada, você vai, o seu bolo não vai sair, o seu docinho não vai sair, vai dar problema. é que nem tu fazer um cookie. Faz uma cremagem, começa fazendo o negócio em fazer a cremagem. Vai dar errado, cara. Vai. Entende? Tu vai fazer um troço que vai ficar horrível. Não é à E toa a que, questão, não é à toa que tem um sim, ditado assim que a gente fala, fulano quer receitinha de bolo. Porque receitinha de bolo, cara, é passo a passo mesmo. Você não pode fugir da ordem que está sendo passada. Senão não dá é, e certo. tem, e tem coisas que são de domínio mundial, né? Exceto as técnicas que tu adquire, tu compreende quando tu pega uma ficha técnica e tu vai ler assim, às vezes tu olha que aquilo, ela tem uma deficiência e tu consegue corrigir aquilo quando tu tem a técnica, tu tem a noção e tu entende do ingrediente, né? É isso que a separação ela também faz. Porque quando tu tá separando, tu olha, ah, não, mas isso aqui vai dar errado, por causa que isso aqui não vai atingir tal textura. Eu sei que essa farinha não aguenta tanta gordura assim, não aguenta tanta água assim, ou isso não vai dar certo por causa disso, ou por causa que em tal receita tentaram botar margarina, e a gente sabe que margarina não Hum, se usa, é manteiga, exato. é mais ou menos isso. Só uma préviazinha já. Margarina ela foi criada na época da guerra, então porque o insumo era muito caro. Hoje a gente não precisa disso. Há produtores locais, enfim, que a gente consegue alguns insumos assim que hoje são mais fáceis de a gente conseguir. Então vamos pro próximo. Se Bom, tiver algum ingrediente que deva ficar na geladeira, volte com ele para o ambiente resfriado. Isso já foi, né? esse já foi. A Tinha um gente tem que ir pro descascar, picar, ralar, espremer. picar, É, isso aí. só pra galera voltar de novo pra imagem que a gente estava fazendo. Você já tirou todos os ingredientes do lugar e os utensílios. E agora você vai pegar eles e vai começar a tratar os primeiros tratamentos. Higienizar, vai descascar, vai picar, ralar, espremer e vai deixar essa coisa num lugarzinho específico, numa vasilha específica dela, para que depois você vai só usar. Por fim, quando você já tem tudo no seu lugarzinho, você vai pegar os seus utensílios, vai colocar sobre o lugar de uso, sobre a área de trabalho, a panela sobre o fogão, os utensílios perto e os bolzinhos com os ingredientes próximo da sua área de trabalho para você ir colocando em ordem. Não é isso? É isso aí. E há pessoas tipo eu sou um tipo de cozinheiro que trabalha muito com improviso e porque eu já tenho mais ou menos a noção na minha cabeça de tempo de coisas que tempos de cocção e tempos de corte que coisas demoram, né? E eu sei onde todas as ferramentas na cozinha do meu trabalho estão. As de casa eu não sei. Mas é porque você passa Todas mais as... tempo na cozinha do trabalho, né, mano? Ah, isso é verdade. Minha esposa sabe as coisas que estão aqui em casa, eu não sei. Todo dia eu tô pedindo onde é que tá alguma coisa. Até agora há pouco eu não sabia onde que estava meu carregador, mas isso aí acontece. Mano, no meu Esse que é, caso esse que é o meu. é o contrário no momento. Eu tô entrando num restaurante agora e daí eu não sei onde fica nada. Aí é toda hora, Ah, no fulano, começo, onde é que fica no, isso? Fulano, fica aquilo. Eu no falo, começo é terrível, né? Onde eu Lucas faz trabalho tal tem, coisa. Aí é um monte de onde eu pergunta. trabalho tem uma, duas, tem 3 bancadas, tem 6 armários, tem 11 geladeiras, 2 depósitos, mais um quiosque, Caraca, mano. tá? Com 18 espetos corridos. E deixa eu ver de assustador o que mais tem. Cara, tem muita panela, Nossa tem senhora. muito pote, tem muita louça. Pra te ter ideia, xícara diferente, existem 4 jogos de xícara, com 4 tamanhos e com 2 tipos de profundidade diferentes. Copo deve existir uns 3 jogos.
e prataria tem 3 jogos. Por quê? Porque tem que ter o revezamento das 7, das 10 e depois no almoço, no meio-dia. Então nunca pode usar a mesma prataria, né? Então tem que ter esse jogo aí, para poder fazer esse tipo de compensação, tu não usar sempre a mesma prataria, né? Então Uhum. imagina onde saber, tu botar isso sempre no mesmo lugar. Então é esse controle que a gente precisa ter, né? Do ambiente. Tu saber onde todas as coisas se localizam, saber na tua cabeça onde todos os cortes, quais coisas demoram mais, quais coisas tu consegue fazer rapidamente, quais coisas tu consegue deixar em cima do fogo em cocção, sendo que tu consegue cortar tais e tais coisas e outras coisas possam estar descansando ou fermentando para que tu separar, fazer toda a parte de mise en place de um fundo, de um caldo, e ao mesmo tempo tu ainda pode ter uma água aquecendo ali para te branquear. Então tu está ganhando esse tempo. Então é É, isso, esse tipo de coisa que tem que pegar isso tá dentro do na, mise en isso, place. isso tá naquela área que a gente trata, que é o primeiro ponto de ler e entender toda a receita, né? E de verificar as Exatamente. medidas e o tempo de forno, porque para otimizar o trabalho, algumas coisas demoram muito tempo e elas podem estar acontecendo durante o tempo que você está descascando, picando, essas coisas. Se você tiver que fazer um caldo, por exemplo, pô, os caldos demoram muito tempo. Você vai começar a fazer um caldo, dependendo do caldo, na verdade, né? Você vai fazer um caldo muito antes de começar a picar e ralar as coisas, por exemplo. A fazer um demi-glace para te ver quanto tempo demora. Nossa, 16 horas. Nossa senhora! Se olha, o último que eu fiz demorou 14 horas. Foi chato. Eu acho que o ponto mais interessante para a galera que está em casa é pegar a parte ali de entender a receita para poder fazer um plano de ataque, ver É qual um coisa plano ela de vai começar ação, né? primeiro, depois medir os ingredientes todos, na verdade verificar esses ingredientes e medir eles, porque você pode descobrir no meio do processo, se você não fizer essa organização, você pode descobrir no meio do processo que você não tem um utensílio ou um insumo suficiente para poder finalizar a receita. E pode ser que você nem termine ou que É. fique deficiente. Dependendo do insumo, tu até consegue dar um jeito, né? Depende o Se tu insumo, souber a receita, você pode até substituir. é, depende o conhecimento. Mas uma coisa que é interessante, o pessoal sempre tentar fazer assim nessa parte de ler receita, é tentar imaginar o sabor dela e se tu consegue alterar isso sem trocar algum insumo, um ou dois insumos, criando algo novo sempre. Então tu consegue sempre trabalhar algo novo dentro dessa preparação, sempre trabalhando nessa parte, vou separar isso, o que eu posso alterar aqui, o que eu não tenho, o que eu tenho. Às vezes, em casa, eu cozinho muito sobre a responsabilidade de ter pouco insumo, baixo custo e conseguir sempre criar algo novo, algo diferente. Porque nas minhas aulas sempre fui muito forçado a ter criação com pouco insumo. Eu Uhum. tinha seis, sete coisas e tinha que ir lá e criar três, quatro pratos. Então a gente trabalhava muito isso. Um professor nosso que pegou muito nosso pé. Eu peguei muito esse trejeito, assim. Então essa é uma questão de que quando tu acaba pegando essa prática de separar, a prática de verificar, a prática de olhar, tu acaba pegando a prática de construir, de adaptar, de botar o teu jeito, a tua leitura ali dentro. Só que isso é uma questão de disciplina, não é uma questão de ser chato ou de ter que fazer. Isso é uma questão de utilidade, porque tu acaba ganhando tempo. Tu terminou de separar, já lava. Porque tu sabe que deixar ali, cara, cozinheiro nenhum quer secar louça.
quer esfregar a coisa. Vocês querem fazer a coisa mais rápida possível, da melhor forma possível, para que tu não tenha trabalho extra no final. O negócio é ser o mais eficiente possível. Bom, Eu acho que a última parte ali, colocar o material na bancada de utilização. colocar Para uma... ti faz diferença tu ter o material para te trabalhar organizadinho ou tu consegue te encontrar na Não, cara, confusão? eu coloco tudo organizado, de verdade. Depende do que a gente está falando, né? Mas, Sim, de forma essencial, eu mantenho todas as coisas que vão ser utilizadas próximo disso, os utensílios e os insumos, para que eu nem precise dar um segundo passo para encontrar uma coisa. Ela já está ali do lado do meu fogão ou do lado da minha batedeira, pronto para ser adicionado.